A nação rubro-negra mal teve tempo de respirar depois das grandes conquistas recentes e já voltou a ser sacudida por um turbilhão de novidades que mexem diretamente com os bastidores do clube. O ambiente ainda está tomado pela festa dos títulos e a vibração do torcedor parece ecoar por todos os cantos. Mas enquanto a comemoração segue viva, muita coisa vai acontecendo por trás das cortinas. O clima é de reconstrução, ajustes e expectativas. É como se, a cada novo dia, surgisse um capítulo diferente nessa caminhada do Flamengo, que mais uma vez chega ao final de temporada envolvido em debates, decisões importantes e movimentações que podem influenciar o futuro imediato do time. E um dos primeiros assuntos que chamou a atenção foi a situação envolvendo Ramon Abate Abel, que recentemente viveu dias conturbados após a repercussão da partida entre São Paulo e Palmeiras. Aquele jogo virou combustível para discussão em todas as mesas redondas, e não foi à toa. A atuação dele foi marcada por falhas que deixaram todo mundo indignado. Erro em lance de pênalti, cartões que deixaram de sair e decisões que bagunçaram o ritmo da partida transformaram o árbitro em um dos personagens mais comentados do futebol brasileiro. A punição vinda do Tribunal Esportivo, com suspensão por 40 dias, parecia encaminhar um período longe dos gramados. Mas o efeito suspensivo liberou sua volta antes mesmo que o julgamento final fosse marcado. O detalhe é que isso acontece justamente quando o Flamengo não corre mais risco algum na temporada, o que alivia o torcedor, mas levanta aquele alerta natural para outras equipes que ainda lutam por seus objetivos. Afinal, qualquer deslize nessas rodadas finais poderia pesar demais para quem está tentando fugir da parte de baixo da tabela. Enquanto isso, outro tema pegou fogo após o título: a coletiva polêmica de Abel Ferreira, que tentou colocar em dúvida a legitimidade das conquistas rubro-negras. A fala dele caiu muito mal nos bastidores do Flamengo e gerou imediata resposta. A publicação de José Botto, ao lado do Alfredo, segurando a taça, funcionou como um recado direto, quase como um carimbo de que ali não havia espaço para insinuações ou tentativas de diminuir o trabalho. Quem acompanha o futebol brasileiro já está acostumado com o estilo explosivo do treinador português, que sempre encontra uma saída quando seu time tropeça. Mas dessa vez, a situação teve um tom especial, porque atingia diretamente a trajetória de um Flamengo que precisou enfrentar uma maratona pesada, superar adversidades e mostrar força durante toda uma temporada. As mensagens de bastidores reforçam que o grupo rubro-negro sentiu as declarações, mas ao mesmo tempo tratou de responder à sua maneira, com troféus erguidos e com a confiança de quem sabe o quanto batalhou. E as movimentações não param por aí. A negociação envolvendo os direitos de transmissão do campeonato estadual também começou a ganhar destaque. A empresa que detém o controle das imagens abriu espaço para conversar com a principal emissora do país, já de olho nas próximas edições da competição. Com a saída da emissora que transmitiu nos últimos 3 anos, o cenário se abriu e a procura por exclusividade está movimentando o mercado. A intenção é garantir um novo acordo que valorize o campeonato, fortaleça os clubes e amplie a visibilidade das partidas. O impacto disso para o Flamengo, claro, é grande, pois um campeonato estadual com maior alcance aumenta a visibilidade, gera mais interesse do torcedor e ajuda a manter o clube sempre em evidência logo no início da temporada. Ao mesmo tempo, surgiram comentários sobre possíveis mudanças no elenco, e um dos nomes mais comentados nos últimos dias foi o de Everton Cebolinha.
Algumas equipes do cenário nacional demonstraram interesse no atacante, criando um clima de incerteza sobre o futuro dele. A entrevista que ele concedeu reforçou a ideia de que suas próximas conversas com a diretoria rubro-negra serão determinantes. Cebolinha viveu momentos de altos e baixos desde que chegou ao clube e agora busca uma definição que traga tranquilidade para sua continuidade ou uma possível mudança. O interesse de grandes equipes nacionais mostra que o mercado ainda enxerga nele um jogador capaz de desequilibrar, mas ao mesmo tempo deixa claro que o Flamengo precisará analisar todos os cenários antes de tomar qualquer decisão. E como se tudo isso já não fosse suficiente, o nome de Griezmann apareceu como um trovão no meio da torcida rubro-negra. A simples possibilidade de um jogador do tamanho dele vestir a camisa do Flamengo mexeu com a imaginação de muita gente. A informação que circulou indicava que o clube acompanha a situação do atacante francês e poderia trabalhar por uma contratação de grande impacto, algo capaz de parar aeroporto, interromper avenida, sacudir o país inteiro. O atacante tem vínculo com seu atual clube até o ano de 2027, o que torna tudo mais complexo. Mas o Flamengo vive um momento em que busca reforços que possam elevar ainda mais o nível da equipe. A ligação entre o técnico atual e seu antigo clube, além da presença de alguns jogadores que já passaram por lá, alimenta uma ponta de esperança. Mesmo assim, qualquer negociação desse porte exige cautela, paciência e estratégia. Enquanto isso, nos bastidores, uma situação curiosa também começou a repercutir entre os jogadores. O volante Gerson, que participou de parte da temporada antes de deixar o clube, entrou em contato após as conquistas recentes. Ele fez um pedido direto para a diretoria e para alguns antigos companheiros, o envio das medalhas referentes aos títulos conquistados pelo Flamengo. Essa prática é comum no mundo do futebol, já que jogadores que disputam uma parte significativa da temporada normalmente recebem suas medalhas quando o time conquista o troféu. O exemplo mais lembrado é o de Andreas Pereira, que mesmo tendo deixado o clube no meio da temporada, recebeu as medalhas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. A solicitação de Gerson reacende também aquela lembrança do quanto ele era querido dentro do elenco e o quanto fez parte da construção do ambiente vitorioso que o clube viveu nesta temporada, mesmo que sua trajetória tenha sido interrompida antes do final. Com tudo isso, o clima no Ninho do Urubu volta a ser de movimentação intensa. A reapresentação do elenco já está marcada e o grupo se prepara para a viagem internacional que se aproxima. A temporada ainda não terminou para o Flamengo, mesmo que as competições nacionais tenham chegado ao fim. O planejamento segue firme e cada informação que surge deixa claro que o clube vive um momento de intensidade máxima, dentro e fora de campo. E enquanto o Flamengo se reorganiza depois de uma temporada tão intensa, o ambiente segue fervendo nos bastidores, porque o torcedor vive aquela mistura de alívio, orgulho e ansiedade pelo que vem pela frente. A sensação é de que, mesmo com 2 troféus gigantes na prateleira, o clube não diminui o ritmo e já começa a ajustar cada detalhe para o próximo ano. E quando se fala de Flamengo, a expectativa nunca é pequena. Cada movimentação ganha peso, cada conversa de bastidor vira notícia, cada jogador observado vira tema de debate. O rubro-negro vive o futebol com intensidade. E é isso que transforma cada notícia em algo que movimenta o país inteiro. A situação do Gerson, por exemplo, ainda rende conversa.
O pedido dele pelas medalhas não foi visto apenas como uma formalidade, mas como um gesto que trouxe à tona a conexão emocional que ele sempre teve com o clube. Entre os jogadores, muitos comentaram que a ligação do volante mexeu com o grupo, porque vários ainda guardam aquela lembrança viva da convivência de vestiário, das resenhas, dos momentos difíceis e das conquistas que construíram juntos. Mesmo tendo deixado o clube antes da metade da temporada, Gerson participou dos primeiros capítulos de toda essa caminhada, e isso pesou para que o pedido dele fosse recebido de forma natural. Muita gente nos bastidores acredita que ele ainda pode, um dia, voltar a vestir a camisa rubro-negra, mas isso é assunto para outro momento. Por enquanto, o foco está apenas na formalização das medalhas e na reta final da temporada. E enquanto o nome de Gerson circula, outro assunto que segue repercutindo é o possível interesse no atacante francês Griezmann. A simples possibilidade de ver um jogador com esse peso atuar no futebol brasileiro já causou uma verdadeira explosão entre os torcedores. Em todo canto do país surgiram debates, análises e comparações. O impacto de uma contratação desse porte seria gigantesco, não só pela qualidade técnica, mas também pela força de marketing, pela projeção internacional e pelo efeito imediato que um jogador desse nível gera dentro de campo. Apesar disso, todo mundo sabe que uma negociação desse tipo é complexa, cheia de etapas e envolve fatores que vão muito além da vontade de um clube ou de outro. O contrato do jogador é longo. O valor é elevado e as conversas exigiriam paciência. O Flamengo, no entanto, tem mostrado que trabalha com planejamento e mira oportunidades que realmente podem elevar o time de patamar. O torcedor sabe que, quando o clube coloca um objetivo na mesa, não costuma ser à toa. E esse assunto promete seguir vivo ao longo das próximas semanas. Enquanto isso, a diretoria também precisa lidar com outras decisões importantes sobre o elenco, especialmente sobre jogadores que despertam o interesse de outras equipes. O caso de Everton Cebolinha é um bom exemplo disso. O atacante nunca deixou de demonstrar dedicação e entrega, mas seu futuro segue em aberto, já que há clubes dispostos a investir na contratação. As conversas devem continuar nos próximos dias e caberá ao Flamengo avaliar se faz sentido negociar ou manter o jogador. Cada decisão envolvendo o elenco é pensada com cuidado, porque o próximo ano tende a ser novamente de muitas competições, viagens e pressão. O Flamengo precisa de um grupo numeroso e qualificado, e qualquer saída precisa ser compensada com reposição à altura. Por isso, as conversas são conduzidas com calma, sem pressa e com a certeza de que a prioridade é montar um time ainda mais forte do que o que já conquistou tudo neste ano. E além das questões de mercado, o clima mais leve após os títulos permitiu que muitas histórias internas começassem a aparecer, especialmente aquelas que mostram os bastidores de um time campeão. Alguns jogadores comentaram que a reta final da temporada foi marcada por conversas profundas dentro do vestiário, por ajustes entre os mais experientes e os mais jovens e por uma união que foi crescendo a cada rodada. Muitos atletas contaram que a virada de chave aconteceu justamente depois de um momento crítico, quando a equipe sentiu que precisava reagir. Foi ali que o grupo se fechou e passou a entender que não havia espaço para distrações. E isso explica muito do porquê o time conseguiu manter o foco absoluto nas partidas mais importantes, abrindo espaço para que o talento individual brilhasse, mas sem abandonar a força coletiva que caracterizou o Flamengo durante a campanha.
Outro ponto que também vem sendo muito comentado é a preparação para o compromisso internacional que o Flamengo terá nos próximos dias. A viagem se aproxima e, com ela, a necessidade de manter o elenco em ritmo forte, mesmo após semanas tão desgastantes e emocionais. A comissão técnica tem trabalhado para equilibrar recuperação física com intensidade, porque o Flamengo sabe que representa o país em qualquer competição fora do território nacional. É aquela responsabilidade que acompanha o clube há décadas. Sempre que veste o manto fora do Brasil, leva junto o peso da torcida, da história e da tradição. E o torcedor, claro, já está na expectativa, acompanhando cada passo, cada treino, cada movimentação no ninho do urubu. E não dá para ignorar que, dentro do clube, muita gente ficou incomodada com as falas que tentaram diminuir os méritos da equipe nas conquistas recentes. Apesar disso, o ambiente interno parece ser exatamente o oposto. Não há clima de resposta ou revide, mas sim uma sensação de dever cumprido e de foco no que vem pela frente. As provocações externas têm sido tratadas como combustível e não como distração. Jogadores e comissão técnica sabem o quanto trabalharam, sabem o que enfrentaram e entendem que título se conquista no campo. E esse pensamento tem guiado o Flamengo neste momento pós-conquista. A postura do elenco deixou claro que não há intenção de entrar em polêmica, e sim de mostrar tudo dentro das 4 linhas onde o time tem falado mais alto. Ao mesmo tempo, a negociação envolvendo os direitos de transmissão do campeonato estadual continua avançando nos bastidores. A entrada da maior emissora do país nas conversas cria um novo capítulo na história do torneio. E muitos dirigentes acreditam que isso pode fortalecer ainda mais a competição. Para o Flamengo, isso representa mais visibilidade, mais projeção e mais oportunidades de aproximar o torcedor do time já no início da temporada. O estadual, que muitas vezes é tratado como um torneio menor, pode ganhar força com um acordo desse porte, e isso impacta diretamente na preparação do clube, que já começa o ano sendo observado pelo país inteiro. A torcida, como sempre, participa de tudo, vibrando, opinando e acompanhando qualquer detalhe que envolva o Mengão. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Cresce nos bastidores do futebol um burburinho que tem incendiado os corredores da Gávea e movimentado os bastidores da imprensa esportiva. Segundo relatos que circulam entre pessoas próximas ao ambiente rubro-negro, Tite teria deixado escapar uma frase nada amigável ao comentar a ascensão de um jogador do Flamengo. A suposta declaração: "Na minha época, ele só dava trabalho e agora tá voando no Flamengo", caiu como pólvora em um cenário já naturalmente inflamado por disputas internas, vaidades e interpretações para todos os lados. O comentário, que ninguém confirma oficialmente, mas todos parecem ter ouvido de alguém, reacendeu a curiosidade sobre a relação do treinador com alguns nomes do elenco. A versão que corre é que Tite, conhecido por seu perfil diplomático, teria sido pego de surpresa ao ver o atleta em questão ganhar protagonismo recente, exibindo uma forma técnica que teria contrastado com momentos menos brilhantes vividos sob seu comando anterior. A frase, carregada de ironia, segundo quem a repassa, passou a ser tratada como indício de um desconforto guardado, daqueles que só aparecem quando a maré muda. Dentro do clube, dirigentes evitam comentar, mas admitem que a repercussão chegou rapidamente aos ouvidos de todo mundo. Entre os jogadores,
Comenta-se nos sussurros de vestiário que o tal atleta ficou dividido entre se sentir elogiado pelo "tá voando" e provocado pelo "só dava trabalho". Analistas apontam que histórias assim surgem com facilidade quando o time vive momentos de pressão e que qualquer frase, verdadeira ou não, ganha contornos maiores do que deveria. Fato é que a suposta declaração já virou assunto entre torcedores que debatem nas redes sociais se houve mesmo uma indireta do treinador ou apenas mais um rumor criado para alimentar a eterna novela que envolve o clube. Como sempre no Flamengo, onde cada gesto vira manchete e cada palavra vira teoria. A história segue crescendo sem que ninguém assuma a autoria. E enquanto não há confirmação, permanece o clima de mistério. Exatamente o tipo de atmosfera em que os rumores prosperam. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!